Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Salomão do canal Aprenda com Salomão e hoje estou aqui para mais um vídeo no nosso canal, um vídeo hoje voltando às origens do nosso canal, que é um canal cristão, voltando às pregações, né, aos temas que eu faço para vocês aqui. E hoje eu vou falar um tema muito importante, que se diz firmeza de propósito, a sabedoria de Mordecai. A gente vai ver hoje a sabedoria de um personagem da Bíblia muito importante na história de Esther, Mordecai. Vamos refletir sobre essa ideia de não se distrair com a desonra e nem se deslumbrar com a honra, usando Mordecai como nosso exemplo. Então, às vezes, a vida nos apresenta situações, né, onde somos desafiados, somos tentados a escolher entre a desonra e a honra. Mordecai é um personagem central no livro de Esther. Ele nos ensina que o verdadeiro valor não está nas aparências ou na aprovação dos outros, mas na nossa integridade e propósito. Então ele nos ensina que a gente não deve se contentar com a honra que nos dão, ou então com a desonra que nos dão, se nos humilham, se nos favorecem. Temos que ser firmes na fé, temos que ser bons, mesmo com honra, mesmo com desonra, temos que ser cristãos, temos que ser firmes. Então a gente vai entender um pouco sobre isso, como Mordecai pode nos dar esses exemplos. Então, primeiro ponto, a desonra como teste. Mordecai enfrentou desonra quando se recusou a se prostrar diante de Amã. Então Amã, ele era o rei da Síria da época, né, onde se casou com Esther, e aí ele se recusou a se prostrar diante do oficial do rei, na verdade, né, me desculpe, Amã era o oficial do rei da Babilônia, que tinha conquistado o império lá, tudo, então ele era o grande servo fiel do rei, e ele era um cara grande, então ele se recusou a se prostrar esse cara. Aí essa decisão não foi fácil, ele poderia ter escolhido o caminho mais simples e se livrar, mas aqui está a primeira lição: a desonra pode ser um teste da nossa fé e convicções. Pense, quando você está sendo desonrado, está sendo tentado, está sendo ludibriado pelo inimigo, isso é um teste que ele quer fazer e que Deus também quer fazer para ver se você tem fé. É só você ver a história de Jó. Jó não era um paciente, ele era um homem que tinha fé. Muitos acham que ele tinha uma paciência muito grande, mas tinha muitas partes do capítulo de Jó que dizia que ele queria morrer, preferia nem ter nascido que passar o que ele passou. Ele só tinha fé em Deus que ele ia conseguir tudo de volta. Ele não tinha paciência, como muitos falam. Então é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter a fé. Porque às vezes a paciência não vai vir, às vezes a paciência não vai chegar. E a gente tem que ter essa fé, uma fé que pode nos mover, uma fé que pode nos mudar através de Jesus. Então ele se recusou a se prostrar por cara, então ele não abriu mão de sua convicção cristã de permanecer firme em Deus. Quando somos confrontados com situações situações que vão contra nossos valores, é importante lembrar que manter nossa dignidade é mais valioso do que qualquer reconhecimento momentâneo. Então não adianta alguém te dar um prêmio e aí você, em vez de agradecer a Deus, você agradecer a si mesmo e tal. Ou então, por exemplo, né, o exemplo que ele dá aqui, uma situação que pode corromper teu valor, tua fidelidade a Deus, alguém te convidar para uma festa e nessa festa você, por influência das pessoas, você se manter no ciclo de amizade daquelas pessoas, você beber, você fumar, fazer alguma coisa do tipo. Isso não é legal. Legal é você ir para uma festa dessa que te convidam e você manter sua postura de cristão, manter o seu exemplo. Tal. Às vezes nem ir para uma festa dessa já é uma vitória, né? Se você for convidado e você não for, já é uma vitória. Porque você está mostrando que você é realmente uma pessoa de valor, de caráter. Mas se você for convidado para uma festa, uma confraternização da sua empresa e tal, você for, mantenha a sua descrição como cristão. Dê o seu exemplo. Porque às vezes o evangelismo, o evangelho não vem com palavras. Às vezes vem com atitudes, com ações. Então se você tiver a ação correta, você consegue converter uma pessoa através da sua ação. Então pense bem antes de fazer qualquer coisa. Então a desonra às vezes vem como teste. Segundo ponto, a honra sem vaidade. Será que conseguimos ter honra, conseguimos ter orgulho sem vaidade? Vamos ver. Depois que Esther se tornou rainha, Mordecai recebeu reconhecimento por salvar o rei. Então esse cara, Mordecai, ele salvou o rei, que era esposo
de Esther, e aí ele recebeu o mérito, recebeu, pô, o cara salvou o rei. Naquela época, quem salva o rei, o cara é uma lenda, né? Igual os seguranças que salvaram o Trump, por exemplo, né, daquele tiro, receberam com certeza algum benefício, ganharam alguma coisa. No entanto, ele não deixou isso subir a sua cabeça. Então a gente tem que pensar que não podemos deixar a vaidade, o orgulho, a soberba, tudo isso subir a nossa cabeça. Por exemplo, eu estou aqui gravando vídeo para vocês para o YouTube. Não pode deixar subir na minha cabeça que eu sou famoso, que eu sou um cara legal, que eu sou divertido. Não, eu tenho que pensar que isso aqui não é para mim, isso aqui é para Deus, isso aqui é para pessoas se converterem, não é para eu ficar famoso, é para pessoas ficarem firmes. Tem uma história muito interessante, que não sei se ela é verídica ou se não é, muitos falam que não é verídica, mas pode ser que seja, né? Ninguém confirmou essa história. É que Billy Graham, né, um grande evangelista, pregador, Billy Graham, ele sempre quando terminava seus eventos muito grandes, suas cruzadas, nos estádios que ele fazia, ele até fez uma cruzada aqui no Brasil, no Maracanã, quando ele terminava suas cruzadas nos lugares que ele fazia, tinha um cara, um amigo dele específico, que ia lá falar com ele só coisas ruins sobre ele. No caso, falar, você não foi bem hoje, você foi péssimo, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, criticando ele. Mas é uma crítica que não era uma crítica para humilhar o Billy Graham, não era algo que era feito de propósito para o cara ser humilhado, era algo que ele pedia para o seu amigo fazer isso com ele, para ele poder perder a soberba, a vaidade, para ele não se sentir orgulhoso por aquilo que ele fez, porque ele sabe que não é para ele que ele fez aquilo, ele fez para Jesus, fez para Deus, fez para o Espírito Santo. Então ele pedia para esse amigo dele, era um pedido de amigo, para que ele fosse humilhado, para o ego dele ser quebrado a cada momento que ele for pregar alguma grande cruzada, onde ele pregava, né, que ele já é falecido. Então, é importante saber disso. Então, a verdadeira honra não é um troféu para exibir, mas uma responsabilidade que vem com humildade. Então, a gente não pode usar a honra como um troféu. A honra é a nossa humildade. A honra é ser firme, é ter caráter. A honra é isso. Quando recebemos elogios e reconhecimento, precisamos nos lembrar de onde viemos e do propósito maior que nos guia. Então, lembre-se disso. Você é servo do Senhor. Você é uma pessoa importante para Deus. Então, se você sabe disso, quando você receber algum elogio, alguma coisa, sabe que você não é mais aquele cara que era antes. Você é simplesmente mais um. Como eu estava falando antes, cara, que eu tinha descarregado aqui o microfone, fui para carregar de volta aqui um pouco. Você é apenas mais um, mas não é mais um, tipo assim, de qualquer um. Você é apenas mais um servo do Senhor. Você não é o principal, você não é a estrela da manhã alvorada. Você é uma pessoa comum. Você é uma pessoa que você tem que servir a Deus, mas não se achando melhor, sendo uma pessoa fiel nos princípios de Deus. Então, lembre-se, a verdadeira honra não é um troféu para exibir, mas uma responsabilidade que vem com humildade. Certo? Terceiro ponto, o foco no propósito maior. Mordecai sabia que sua posição era parte de um plano maior. Ele encorajou Esté a usar sua influência para salvar o povo judeu. Aqui vemos que nossas ações devem sempre refletir um propósito maior. Servir aos outros é fazer o bem. Quando temos esse foco, nem a desonra nos abala e nem a honra nos deslumbra. Então, quando você tem um foco, você tem um propósito, você tem uma meta para você conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, a minha meta é salvar um número de pessoas através da internet, através desses vídeos que eu faço e também das aulas de música que eu faço também em escolas, em igrejas, em qualquer outro canto. Então, meu foco é esse. Então, se eu tenho um foco, eu tenho uma mentalidade de conseguir chegar num lugar certo ali, que Deus quer que eu chegue, então nem alguém me criticando vai me abalar e nem alguém que me elogie vai me iludir. Eu não vou ter ilusão e nem vou ser criticado e nem vou me abalar com a crítica, nem vou ser iludido com o elogio. Eu vou ser uma pessoa centrada. É isso que você tem que ter. Você não pode ter muita gente elogiando e muita gente criticando. Você tem que estar neutro. Você não pode escutar nada do que vem. Você tem que estar focado.
É igual a história que o pastor da minha igreja conta, o pastor Pedro Aragão, da igreja de Cristo na Maraponga, a história da formiga. As formigas estavam lá vendo aquele monte gigante. O pessoal falava, pô, ninguém consegue chegar no topo daquele monte. E aí todo mundo falava isso, todo mundo falava isso. Até que eles viram uma formiga lá em cima, quase chegando no topo. Estavam gritando para ela, desce daí, ninguém consegue. Aí chegou alguém e falou assim, rapaz, a formiga aí ela é surda, ela não escuta ninguém. Você tem que ser surdo. Você não pode escutar nem elogio nem crítica. É claro que se for uma crítica que for para te destruir emocionalmente, e se for um elogio que for só para te babar, né? São baba-ovo. Você tem que escutar elogios construtivos e críticas construtivas. Claro, é como eu escuto também meus líderes, meus pastores, meu pai, da minha mãe, todo mundo. Então, você tem que pensar nisso. Você não pode ser babado e nem ser humilhado. Você tem que ser criticado da maneira certa e correta por quem ama você, tá bom? E por último, para finalizar, temos aqui a conclusão e a reflexão final disso tudo. A vida ela é cheia de altos e baixos. Desonras podem nos tentar a desistir e honras podem nos fazer esquecer quem realmente somos. Mas assim como Mordecai, devemos permanecer firmes em nossos princípios e propósitos, que possamos aprender a valorizar nossa integridade acima das circunstâncias externas. Como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida? Quais são as áreas onde você sente que pode estar se deixando levar pela opinião dos outros? Vamos juntos encontrar esse equilíbrio. Vamos lá, galera, entre manter a nossa dignidade e agir com humildade diante das conquistas. Uma coisa muito importante é você orar, é você ler a Bíblia, é você jejuar, ir para a igreja, fazer inúmeras coisas. Tudo isso ajuda você a se manter no caminho correto e também não ser arrogante e nem presunçoso, como diz os provérbios, né? Uma pessoa presunçosa, arrogante, ela tem menos valor do que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, que pelo menos a pessoa que não tem conhecimento é humilde para poder reconhecer. Então você tem que ser humilde, de coração, como Jesus foi, e manso, para poder entregar tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então vamos primeiro agora encerrar esse vídeo com uma oração, tá bom? Espero que você fique aqui para essa oração comigo, tá bom? Nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Deus, te agradeço pela vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pela vida daqueles que só estão escutando, estão apenas vendo, Senhor, não sei se tem algum surdo ou cego escutando, ou surdo só assistindo, vendo o que eu estou vendo esse vídeo só. Eu peço, Pai, que o Senhor venha curar cada um deles, venha restaurar, e peço, Senhor, que o Senhor possa colocar nossas vidas, Senhor, esse coração de Mordecai, que não se abalava com as críticas, com as perseguições, e nem se iludia, Senhor, com os elogios das pessoas. Nos dê um coração reto, seguro de si, nos dê um coração seguros em si, Senhor, seguros em Ti, seguros na Tua palavra, nos dê um coração firmes, nos dê um coração preparado para aguentar críticas, elogios, qualquer coisa que vier contra nós, Senhor, nos dê essa capacidade. Senhor, eu também peço que o Senhor venha nos abençoar, derrama o Teu Espírito Santo, Tua presença, Teu poder sobre cada um que está escutando ou assistindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, que se alguém está assistindo que ainda não é convertido, que ainda não conhece a palavra, Senhor, possa estar sendo quebrantada agora e ela possa se converter, Senhor, hoje. Eu peço isso a Ti, Senhor, que o Senhor possa me ajudar e ajudar aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia de vida, Deus. É isso que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então peço que você possa curtir, comentar, compartilhar para os seus colegas. E espero que você possa entender a real motivação, né, de você não se preocupar com a desonra e nem se preocupar com a honra que dão para você, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, né? Você aprendeu nesse vídeo a ter firmeza no seu propósito e ter a sabedoria que Mordecai teve de não
se envergonhar, não se entristecer com a desonra e nem se deslumbrar com a honra, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. É isso, valeu pessoal, abraço.